E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de Química. Paramos aqui nos fenômenos físicos e nos fenômenos químicos, não foi isso? Agora vamos dar continuidade. Vou passar o slide e vocês vão acompanhando o meu raciocínio. Agora nós entramos num assunto que é os estados físicos da matéria. E eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, né? Sempre trabalhamos com a ideia no estado físico da matéria com a água. Por quê? Porque a água ele é um elemento que está constantemente em nossas vidas, né? No nosso dia a dia, para ser mais preciso. Então, os estados físicos da matéria são quais? Sólido, líquido e gasoso. Exemplo da água: cubo de gelo, estado sólido. Líquido, a água líquida que nós bebemos, né? E no vapor, aquela água que está no fogo e vai evaporando, não é isso? Um exemplo simples aí, falei um exemplo simples de estado físico da matéria, representando quem? A água, não foi? Então vamos ler aqui, ó. Estado físico da matéria ou fases são as diferentes formas de como uma substância pode se apresentar aonde? No espaço, né? No nosso espaço. Então, como já falado, deixa eu voltar aqui o slide. Opa! Como já falado, eu tenho aqui o estado sólido, tenho o estado líquido e tenho o estado de vapor, que é o estado gasoso, tá certo? Então, se eu pegar uma substância, se eu pegar um plástico, né? Se eu pegar esse meu HD aqui, ó, pegar esse meu HD, ele está no estado sólido, concorda? Então, se eu levar ele a uma temperatura muito alta, ele vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido. E se eu aumentar mais ainda essa temperatura, ele vai o que? Virar vapor, tá certo? Então, temos aqui os três estados físicos da matéria: sólido, líquido, gasoso. Vou te mostrar agora, mostrar a vocês como funciona o processo das partículas do sólido, do líquido e do gasoso. Então vamos lá. Eu fiz esse desenho aqui para tentar mostrar a vocês como funciona. Então eu tenho aqui sólido. Sólido, a forma dele e o volume são o quê? Constantes. Como assim, professor? Vou pegar o HD novamente para mostrar para vocês. Olha só. O HD ele está em estado sólido, concorda? Então a forma dele vai sempre ser essa. A forma do HD é essa. Então essa forma e esse volume dele é constante. Ele vai pingar, ele vai derreter? Não. Então esse aqui é o volume e a forma dele, ó. Então é constante. Isso quer dizer que as partículas desse HD, ela está muito próximo uma da outra, por isso que eles ficam em estado sólido. Então, pessoal, tudo que é sólido, cartão de crédito, tudo que é sólido, as partículas estão muito próximas uma da outra. Então, eu coloquei aqui essa imagem aqui das partículas tudo juntinha, certo? Quando ele está no estado líquido, essas partículas se afastam mais. Então, no estado sólido, as partículas estão juntas. Quando eu esquento, quando eu aumento a temperatura, essas partículas elas vão o quê? Se separando. Quando elas vão se afastando, isso quer dizer que ela vai derretendo, ela vai virando líquido, ok? E já sabemos que o líquido, o volume dele é constante, né? Então, eu tenho aqui, imagina só, esse HD é um cubo de gelo e eu derreti esse cubo de gelo coube na metade da xícara. Se eu pegar esse volume aqui e colocar em outro recipiente, eu não vou perder nada, vai ser a mesma quantidade. Vamos supor 200 ml. Então eu tenho aqui 200 ml de água. Se eu colocar em outro copo, vai continuar sendo 200 ml. Então o volume no líquido continua sendo constante, só que a forma vai ser o que? Variada. Como assim, professor? A forma é variada. Tipo, olha só, aqui eu estou numa xícara, né? Não sei se vocês conseguem observar bem, mas essa xícara aqui, na base dela, ela é meio curva, né? Nessa base, ó. Ok? Consegue enxergar bem? Pronto, então se eu colocar água aqui, a água, o meu volume, vai ficar nessa forma
cúbica, né? Agora, se eu pegar e colocar em outro copo com base quadrangular, o líquido vai fazer o quê? Ficar na forma quadrangular. Se eu colocar na forma cilíndrica, vai ficar na forma cilíndrica. Então quer dizer que a forma é variável, a forma do líquido muda de acordo com o recipiente que eu colocar, não é isso? Mas a quantidade sempre vai continuar a mesma. Então no líquido as partículas se afastam. E já o gasoso, as partículas se afastam mais ainda, né? Beleza? Quando eu esquento esse líquido, as partículas vão se afastar totalmente e a substância vai ficar o quê? No estado gasoso. Então, aí, ó, a forma e o volume são variáveis. A forma é variável porque eu posso colocar esse vapor em qualquer substância e vai do mesmo jeito do líquido vai ter forma diferente, e o volume vai variar porque se eu for mudar de uma substância para outra substância, né? Se eu mudar esse gasoso de um recipiente para outro recipiente, eu vou perder gases, né? Então, se eu tinha aqui um exemplo qualquer, eu tinha aqui 200 gramas de gás e eu vou passar aqui para esse recipiente, eu não vou ter mais 200 gramas nesse recipiente, eu vou ter menos, porque eu perdi quando eu fiz essa transposição de recipiente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar aqui o slide, que agora nós vamos falar novamente dessa mudança, tá? Mudança de estado físico. E agora vamos falar por que ocorre essa mudança. Vamos falar agora o porquê ocorre essa mudança. Então aqui, ó, a influência dos fatores externos, como pressão e temperatura, fazem a matéria se apresentar em uma hora num estado e uma hora em outro estado. Então eu vou aqui, ó, grifar para vocês o nome pressão e o nome temperatura. Pressão e temperatura são os dois fatores responsáveis pela mudança do estado da matéria, tá certo? Vale lembrar que elas são o quê? Inversamente proporcional. Como assim, professor? Quando a pressão é baixa, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma setinha. Quando a pressão é baixa, quer dizer que a minha altura, minha temperatura é alta. E ao contrário, deixa eu mudar a cor. E ao contrário também, quando a minha pressão ela é o que? Alta, a minha temperatura vai ser o que? Baixa. Quer um exemplo, pessoal? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já subiram serra? Quando você sobe serra, é frio, concorda comigo? Então a temperatura está o que na serra? A temperatura está baixa. Vocês concordam que a temperatura na serra ela é o que? Ela é baixa? Beleza. Só que a pressão na serra, ela é alta. Quem já subiu serra aí mais de 900 metros, quem já subiu serra mais de 900 metros, vocês devem ter se deparado com um fenômeno que o ouvido de vocês tamparam, ficaram entupido, ou então ficaram com um zumbido. Por quê? Por causa da alta pressão. Então, quando a pressão é alta, a temperatura é baixa. Então, quer dizer o que, professor? Quer dizer que numa serra a pressão é alta e por isso que é frio, a temperatura é baixa. Diferente a gente, como estamos aqui no nível do mar, a nossa temperatura ela é alta, e a nossa pressão é baixa, ok? Deu para entender? Espero que sim. Vou colocar uma borracha aqui para apagar tudo isso que eu fiz e continuar com a nossa aula. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma imagem que eu tenho os três fenômenos. Eu tenho a água líquida, eu tenho ela na fase sólida e tenho ela aqui virando vapor, tá certo? As mudanças de um estado físico para o outro recebem denominações específicas. E agora que vem a parte interessante da coisa. Essas mudanças, quando eu tenho estado sólido,
muda para o líquido, líquido para o gasoso, gasoso para o líquido, líquido para o sólido, ou sólido diretamente para o gasoso, certo? Tem alguns nomes, tem nomes, né? Tem nomes. E agora vale a gente aprender esse tipo de transformação da matéria, tá certo? Mudança de estados. Então eu vou colocar aqui a caneta para ir auxiliando vocês. Então eu tenho aqui, pessoal, ó, sólido para o líquido. Sólido para o líquido se chama fusão, beleza? Toda mudança que sai do sólido para o líquido se chama fusão. Tipo gelo, se eu pegar o cubo de gelo de dentro do refrigerador e colocar em cima da mesa, ele vai derreter. Então aconteceu o quê? Uma fusão, beleza? Show de bola. Processo contrário, eu pegar um copo, colocar água e colocar no congelador. A água vai virar o quê? Gelo. Então passou a mudança do líquido para o sólido. Esse processo que aconteceu se chama solidificação. Tranquilo? Simples, fácil, beleza. Vamos aqui. Líquido para o gasoso se chama vaporização. Como é, professor? Líquido para o gasoso se chama vaporização. Professor, me dá um exemplo? Claro, você colocou a água para fazer o café, só que você foi para a sala assistir a novela e esqueceu da água no fogão, esqueceu da panela no fogão, aceso. O que é que acontece? A água vai secar totalmente. Secou. Por quê? Porque a água que estava líquida virou gás, passou um processo de vaporização. Beleza? Processo contrário é o processo de condensação. O processo de condensação é o processo do gasoso para o líquido. Professor, me deu o exemplo? Ar condicionado, olha o nome, condicionado, que vem de condensação. O ar condicionado, ele faz o processo do gasoso para o líquido, ok? Por isso que tem uma máquina no ar condicionado. O ar condicionado não é aquele que fica no quarto geladinho, não. O ar condicionado é o motor, aquela máquina que está lá fora, tá certo? Ali é o coração do bicho, o coração do produto. Ele tem um ventilador que vai puxar o gás e esse gás vai sofrer um processo lá dentro que vai se transformar em líquido. Por isso que todo ar-condicionado faz o quê? Pinga, líquido. Fez um processo do gasoso para o líquido. Se chamou o quê? Condensação. Beleza? Eu tenho outro processo que é o processo de sublimação. O que é o processo de sublimação? É quando o sólido passa para o gasoso ou o gasoso passa para o sólido diretamente, sem se tornar líquido. Beleza? Professor, me dá um exemplo. Vocês já usaram naftalina? Naftalina é uma pedrinha, para quem não conhece, que você coloca no guarda-roupa, né? Para ficar cheiroso, para não ter barata, não é isso? Então, você coloca o bombonzinho lá de naftalina, uma semana, 2 semanas depois, quando você vai ver, a naftalina sumiu e o local onde ela estava não está melado. Por quê? Porque ela estava no estado sólido e ela passou diretamente para o estado gasoso, beleza? Então, ocorreu um processo chamado sublimação. Não é simples? Show de bola. Vamos continuar passando aqui para ver o que a gente tem mais a falar. Então eu tenho aqui, ó, um processo um pouquinho diferente, pessoal. Que é, vou voltar o slide para mostrar um negócio para vocês. Na mudança de estado, eu tenho aqui, ó, a vaporização, a mudança do líquido para o gasoso. Só que existe 3 tipos de vaporização, 3 tipos de mudança de vapor, mudança do líquido para o vapor. Vamos ver? Vamos ver agora. Olha só, eu tenho aqui a vaporização, né? Que é a vaporização? A vaporização é a mudança do líquido para gasoso. Mudança do líquido para onde? Para o gasoso, não é isso? Acabamos de ver. Beleza, só que essa vaporização tem 3 tipos. Qual? Eu tenho a evaporação, eu tenho a ebulição e eu tenho a calefação. Vamos ver cada um? Vamos lá. Evaporação
Mudança do líquido para o gasoso através da temperatura ambiente. É aquela água que quando você sai para trabalhar de manhãzinha, choveu a noite toda e ela está lá na rua. Quando você chega de tarde do trabalho, aquela água não estava lá, não está mais lá na rua. Alguém tirou com o rodo? Não. Aquela água ela evaporou por causa de quê? Por causa da temperatura ambiente. Beleza? Eu tenho também a ebulição. O que é a ebulição? A ebulição é quando o líquido se transforma em gás quando apresenta bolhas. Quando apresenta bolhas. O que é isso, professor? Apresentar bolhas. É o famoso ferver, né? Você já botou a água lá para fazer o café e a água está fervendo, está apresentando bolhas. Ali ela está começando, o líquido está começando a passar para o estado gasoso. Então aquilo se chama, esse processo se chama ebulição. E o último processo é o processo de calefação, que é quando o líquido se transforma gasoso em uma alta temperatura, uma temperatura muito elevada. E isso ocorre quando, me dê um exemplo, pessoal. Quem já fritou uma carne de hambúrguer na frigideira, depois pegou a frigideira e colocou debaixo da torneira e faz aquele tsh, não é isso? Aquilo nada mais é do que a água que pegou na superfície da frigideira e se transformou o quê? Em vapor. Aconteceu ali um processo chamado de calefação. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido toda essa mudança de estado que eu acabei de falar para vocês. Ocorre por causa de quê? Por causa da pressão e da temperatura. Quais são? Sólido, líquido, gasoso. E tem as suas denominações. O nome que quando elas mudam, uma transformação de um estado para outro. De sólido para líquido tem nome. Do líquido para gasoso também tem um nome. Do gasoso para o líquido tem um nome. Do líquido para o gasoso também tem um nome. Do líquido para o gasoso se chama vaporização. E eu tenho 3 tipos. É vaporização, ebulição e calefação. Não é isso? E diretamente sólido para o gasoso, gasoso para o sólido se chama sublimação. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.